Os vossos Senhor, igreja, tarde gloriosa, tarde de bênção, estamos na presença do Senhor e estamos sentindo a Tua presença no nosso meio. A paz do Senhor para a igreja online também. Irmãs, nessa tarde eu estou muito feliz porque eu estou na casa do Senhor. O Senhor me concedeu graça, força, ânimo e eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Louvo a Deus pela vida de cada uma das nossas amadas, queridas irmãs aqui da mesa de oração, da nossa pastora Elisângela, pastor Moisés. Agradeço a Deus pela vida da nossa liderança. Louvo a Deus pela vida da pastora que nesta manhã também pediu para que a gente pudesse estar aqui trazendo uma palavra da parte do Senhor, e a gente glorifica a Deus por isso, né, irmãos? Porque a palavra, ela é do Senhor. E o Senhor, nessa tarde, já tem falado conosco de uma maneira toda especial. E eu tenho certeza que nesse pouco tempo que nós temos para estar aqui nessa tarde ainda, Deus vai continuar falando aos nossos corações. A palavra do Senhor é boa, poderosa, enche os nossos corações, alimenta a nossa alma. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no capítulo de número 6, do livro de Neemias. Este mês, né, nós estamos nos maravilhando com tantas coisas boas que nós temos recebido do Senhor ao estarmos meditando aqui no livro de Neemias. Eu vou ler o versículos que nos está proposto para este mês, mas depois eu vou me ater mais no capítulo de número 4. Mas nós vamos ler aqui o versículo de número 3, do capítulo de número 6, nós vamos ler o 3 e depois o 9, que diz assim: E enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e for ter convosco? E o versículo 9, ele diz assim: Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Aleluia! Pode tomar o seu assento. Glória a Deus, que nos dá a vitória pelo sangue de Jesus. Ah, minhas irmãs, se não fosse o Senhor ao nosso lado, os nossos inimigos já nos teriam engolido vivo, mas o laço quebrou. E nós escapamos como o pássaro que escapa do laço do passarinheiro, porque Deus é conosco. E a Bíblia disse que se Deus é por nós, quem será contra nós? É Ele quem nos justifica, é o Senhor que vai à frente do seu povo. É o Senhor que na nossa frente, Ele vai quebrando as cadeias, Ele vai dissipando as trevas, Ele vai repreendendo os nossos inimigos e vai nos dando vitória, em nome de Jesus. Amadas irmãs, nós estamos lendo aqui, estudando esse mês sobre Neemias, que foi o homem levantado por Deus para trabalhar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias, ele não era da linhagem sacerdotal, ele não era profeta, ele não era levita, ele nunca tinha estado em Jerusalém. Ele estava nesse período na Pérsia, servindo de copeiro ao rei Artaxerxes. E a Bíblia disse que Deus chamou Neemias para esta grande obra. E o interessante, irmãos, eu gosto de pensar no chamado de Neemias, porque quando a gente lembra de chamado dos homens de Deus na Bíblia, a gente vai ver assim, coisas tão extraordinárias como Deus
falando com Samuel, chamando pelo nome. A gente também pode lembrar de Jeremias, Deus falando com Jeremias, falando, ele ouvindo Deus falar com ele, Deus falando através da sarça, que pegava fogo, mas não se consumia, para falar com Moisés. A gente também lembra de quando Deus chamou Eliseu, e Deus vai dizer ao profeta Elias: agora unges o profeta Eliseu, profeta em seu lugar. Esses homens tiveram a experiência de ouvir a voz de Deus, de serem comissionados pelo Senhor, ou ordenados pelo Senhor, através da vida de alguém, para cumprir um chamado, um propósito. Mas quando nós olhamos para a vida de Neemias, a gente não vê Deus mandando um profeta até ele, a gente não vê Neemias ouvindo a voz de Deus audível, mas a gente vê Neemias se preocupando com o seu povo, perguntando para os seus irmãos que foram até a Pérsia, e ele perguntando para os que ficaram em Jerusalém, perguntando como estava a cidade dos seus antepassados. E ele então recebe a notícia que os que ficaram em Jerusalém estavam em grande miséria e em grande desespero, e que a cidade dos seus pais, o sepulcro dos seus pais, estava com os seus muros fendidos, quebrados. Neemias não ouve a voz de Deus o comissionando, mas Neemias era um homem de Deus, um homem de oração, um homem que tinha intimidade com Deus, e saber que o povo dele estava em grande sofrimento e miséria, foi o suficiente para que ele se levantasse, se colocasse na brecha para poder ir socorrer o teu povo. A Bíblia, a gente começa a ver que ele sente no seu coração a chamada de que Deus o estava chamando, e que ele precisava de levantar-se e se colocar na brecha pelo povo. E eu quero dizer, irmãs, que para mim e você, cada uma de nós, Deus comissionou para alguma coisa, para alguma obra. Não sei como você ouviu o chamado de Deus. E às vezes a gente pensa assim: o meu chamado de Deus é só por eu estar na obra, é eu ter um ministério, é eu ter o meu nome com algum título, com alguma patente eclesiástica. Não, irmãos. Deus nos coloca a obra em nossas mãos, e a gente, às vezes, eu nem tenho uma oportunidade aqui na igreja, mas a minha família é a minha obra que Deus me deu. E quando eu estou lá na minha casa, às vezes você pode ser assim: eu sou uma pessoa que lá na igreja eu nunca nem tenho uma oportunidade, não sei pregar, não sei cantar, não sei orar, mas quando eu estou lá na minha casa, e eu estou lá cuidando da minha família, eu estou fazendo a obra de Deus. Nosso primeiro ministério é a nossa casa, mas nós entendemos também que nós, como mulheres de Deus, nessa tarde, mulheres que nos ouvem pela internet, homens que estão aqui, homens que nos ouvem nessa tarde, Deus nos chamou, e às vezes esse chamado, Deus não mandou ninguém colocar a mão na nossa cabeça para revelar o chamado, Deus não falou conosco em sonho através do chamado, Deus não falou de maneira tão miraculosa para a gente entender que é chamado, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e esse testifica conosco que há uma obra de Deus nas minhas mãos e nas suas mãos, e nós precisamos estar disponíveis para o reino e atento quando o Espírito Santo ministrar ao nosso coração. É hora de fazer a obra. A Bíblia disse que Neemias, ele quando teve notícia do que estava acontecendo em Jerusalém,
Jerusalém, a Bíblia disse que ele se entristeceu de tal maneira, ele ficou tão triste, ele ficou muito amargurado, e ele começou então, a Bíblia vai dizer para nós, a orar. Primeiro ele chorou muito. A Bíblia diz que ele sentou e ele chorou. E ele chorava porque sentia a dor da cidade que fora sepulcro dos seus pais, estar desolada, muros fendidos, uma cidade sem os muros naquela época. Muro, ela significava proteção. A cidade murada era uma cidade protegida. Uma cidade sem muros era uma cidade que estava exposta a toda sorte de maldade do inimigo. Podia entrar e sair qualquer hora, porque a cidade estava sem muros. A Bíblia diz que ele sentou e ele chorou. Ele chorou muito porque não estava ali presente, mas ele sentia a dor dos seus irmãos, ele sentia a dor por aquela cidade que ele nem conhecia, mas ela estava sendo agora desprotegida. E eu começo, irmãs, a entender, a aprender com Neemias, essa atitude que ele sente. Isso mostra para nós, irmãos, um dos mandamentos que Jesus ensinou para nós. O maior mandamento que Jesus ensinou é de amar ao próximo como a nós mesmos. E eu vejo nessa atitude de Neemias uma atitude de amor ao próximo, de altruísmo. Um homem que poderia ter escolhido ficar no seu lugar, na sua zona de conforto, porque vamos combinar que Neemias estava muito bem. Ele era copeiro do rei, ele estava numa vida tranquila, sossegada, trabalhando, tudo bem, mas ele se levantou e se preocupou com os seus irmãos que estavam em sofrimento. A Bíblia diz que isso nós precisamos aprender, irmãos, a olhar além do nosso umbigo, além das nossas necessidades, e olhar para os nossos irmãos que estão precisando da nossa ajuda, do nosso socorro, da nossa oração. Nós, enquanto igreja, nós precisamos continuar olhando para aqueles que estão no mundo, que estão caminhando sem Deus, sem paz e sem salvação, e nos posicionarmos em Deus para sermos bênção, para sermos alguém que Deus vai dizer: posso contar com você, posso contar com você para ir de encontro àqueles que estão em grande sofrimento. Eu aprendo esta lição de altruísmo, amor ao próximo. Também aprendo que Neemias, ele era um homem que ele se chorou, mas ele não ficou, irmão, a vida inteira chorando. É claro que tem notícia, tem situações que elas chegam tão de repente e nos abalam tão profundamente que a gente não vê outra saída senão sentar e chorar mesmo. Mas a gente precisa entender que o sábio Salomão deixou escrito: há tempo para todas as coisas, há tempo para chorar, mas também há tempo para a gente se levantar do pranto, sacudir a poeira e prosseguir com aquele chamado que Deus colocou nas nossas mãos. A gente não vai ficar chorando a vida inteira, não, irmão. A gente vai se levantar no Senhor, na força do Senhor, para cumprir o propósito que Deus colocou nas nossas mãos. Neemias chorou, Neemias orou, Neemias jejuou. E essa semana eu estava ouvindo uma mensagem e eu achei muito interessante o irmão pregando lá na nossa congregação. E ele disse o seguinte: Neemias, ele chorou, ele se apresentou diante do rei, ele tinha o semblante tão triste, porque o rei percebeu que ele estava triste. Mas olha só, ele chorava, mas ele continuava servindo o rei. Ele sofria, mas ele continuava servindo o rei. Ele estava sofrendo, angustiado, mas ele estava servindo. Porque às vezes a gente sofre, a gente se angustia e a gente quer parar de servir. A gente está triste, está angustiado, então não vou mais fazer a obra. Eu vou parar,
eu não dou conta. A gente aprende aqui com Neemias. Eu estou chorando, eu estou sofrendo, mas eu estou servindo ao Senhor. Eu estou passando pela prova, mas eu estou na presença. Eu estou chorando, mas eu choro na presença. E quem chora na presença é consolado, porque no tempo certo Deus abre a porta e dá a provisão. A Bíblia diz que do rei, ele ora para Neemias e vai perguntar: que tens, Neemias? Se não isso, tristeza do coração. Neemias então vai se apresentar ao rei, vai expor a situação, vai pedir para o rei permissão para ir a Jerusalém, reconstruir os muros. E é tão lindo isso, irmãos, porque estar na presença do rei não era de qualquer maneira. Neemias vai fazer um pedido inusitado para o rei. Ele era um homem de confiança do rei. Ele era um homem que fazia falta ali para o rei. Ele era um homem, irmão, que provava a comida, a bebida do rei antes do rei comer, porque havia, a conspiração de mortes por envenenamento. Então Neemias era esse homem que a vida do rei dependia dele, porque ele provava a comida do rei. Se tivesse envenenado, aquele Neemias morria primeiro, e o rei não morria. Ele fazia falta no reino. Mas acontece que Neemias, antes de ir falar com o rei, sabe o que ele fez? Ele passou 4 meses orando e jejuando. Aleluia, oh glória a Deus, porque às vezes, irmãos, a gente quer colocar a nossa ansiedade, as nossas necessidades antes de falar com o Senhor. Tem algum projeto em andamento aí, irmãos? Tem algo que você está planejando fazer? Não faça sem primeiro contar para o rei, não. Vai à presença do Rei dos Reis. Ora, porque quem gasta tempo orando, irmão, não vai gastar tempo depois batendo cabeça e nem consertando coisas que fez sem a direção de Deus e não deu certo. Neemias se prostrou, ele foi orar, foi jejuar, e quando ele chegou, ele nem precisou falar, o rei já logo deu abertura para ele. O rei logo foi perguntando: irmão, o que é isso se não é Deus? Esse Deus poderoso que abre caminhos para nós passarmos em segurança. A Bíblia diz que pode haver uma tormenta a nos espreitar. Ele é o Deus que faz caminho na tormenta. Ele é Deus que abre qualquer porta que esteja fechada, porque para Deus nada é impossível. A Bíblia diz que então ele vai falar, vai pedir para o rei permissão. O rei dá permissão. O rei, irmãos, vai dar provisões para que Neemias chegasse lá em Jerusalém e pudesse reconstruir os muros que estavam caídos. E aí, a gente chega aqui no capítulo de número 4, que a Bíblia vai dizer, quero ler alguns versículos aqui para as irmãs, para os irmãos ouvirem. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu do judeu, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhe isto, sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente seu muro de pedra. Ouve, ó Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a iniquidade, e não se risque de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos seus edificadores. Neemias agora já está. A obra já está em andamento. E a gente precisa entender, irmãos, que quando nós que somos servos do Senhor, estamos com as mãos no arado fazendo a obra do Senhor, a gente precisa ter uma clareza em mente. Que quando a gente se levanta, quando a gente se dispõe
Porque tem gente que se levanta, mas ele nunca se dispõe. Ele se levanta, mas quando é para pôr a mão no arado, ele recua. Mas quando o crente fiel se levanta, se dispõe a fazer a obra de Deus, tenha certeza de uma coisa: os inimigos se levantarão. Os inimigos, eles se levantarão para fazer oposição à obra do Senhor. E com Neemias não foi diferente. A Bíblia diz que quando eles estavam ali e eles foram observando, e à medida que os muros de Jerusalém começaram a se levantar, também se levantou os opositores da obra. Fica preocupada não, irmão. Quando a gente está quietinha, o inimigo preocupa com a gente não. Ele não vai levantar nenhuma oposição contra nós. Mas quando a gente começa a se movimentar no reino, cumpre aquela palavra que Paulo falou: quem quer servir a Deus com fidelidade padece perseguição. É só a gente começar a se mover no reino. Já ouviu alguém dizer assim? Quando eu não estava orando, não acontecia nada. Comecei a orar, parece que o vento nunca para de soprar na minha casa. Então glorifique a Deus. Se o vento está soprando porque você está orando, deixa soprar. Porque depois que esse vento passar, vai cair folhas mortas, vai cair frutos que não ia ser para prestar. Deixa o vento de Deus balançar, irmãos. Se você está orando, se você está fazendo a obra, se você está cumprindo o propósito de Deus, pode estar ciente, os inimigos vão levantar. Mas o Deus que nós servimos, é Ele que nos garante a vitória. E o propósito que Ele tem a respeito da nossa vida, os inimigos não vão conseguir frustrar. A Bíblia diz que Sambalate e Tobias, eles tentaram desanimar Neemias com críticas, com piadas, com fofoca. Por quê? Porque eles não suportavam o progresso da obra de Deus. E essa coisa, irmão, é muito verdade. Às vezes a gente está trabalhando no campo, na seara do Senhor, e às vezes Deus dá para a gente uma direção, e a gente começa a fazer a obra, e Deus começa a mover umas pedras que estavam lá travancadas. Deus começa a dar uma direção para alguém, porque quando chega, irmão, no tempo de Deus fazer a obra, ninguém impede. Aí Deus vai usar aquele que está na brecha, Deus vai usar aquele que está disposto. Mas aqueles que estão, irmão, do outro lado, que não tem parte, nem negócio, nem justiça nesse negócio aqui, sabe o que ele faz? Ele não vai fazer, ele não foi chamado, Deus não conta com ele, Deus não tem parte com eles, porque Deus não tem parte com o infiel, Deus não tem parte com o desobediente, Deus não tem parte com o rebelde. Aí ele começa, sabe fazer o quê? Eu não vou fazer, então eu vou ser peso. E aí ele começa a fazer o quê? A criticar a obra do Senhor. Começa a criticar. E aí, irmãos, a gente não pode parar para dar ouvido a essas coisas, não. Pode alguém dizer assim: se fosse eu que estivesse pregando, eu pregava melhor. Mas você vai dizer assim: pois é, mas foi a mim que Deus chamou. Então é com a minha pouca sabedoria, é com a minha pouca força, mas eu vou porque foi Deus que me chamou. Não tenho muita sabedoria, posso não ter muita capacidade, mas eu tenho uma coisa: a certeza de que Deus me chamou. A obra que eu estou fazendo, irmã, a obra que você está fazendo, olha, vai ter alguém que vai olhar para você e vai dizer assim: mas é só isso? É pequeno demais. Deixa eu te falar uma coisa: pode ser pequeno para quem está olhando para você e querer te desmerecer, mas aquilo que Deus entregou na sua mão é grande, é poderoso, é obra de cunho eterno. Você recebeu do seu Pai, que é grande, que é poderoso e que te capacitou para fazer aquela obra. Mas quem não tem parte nem justiça nisso, vai sempre criticar, vai sempre levantar com críticas, porque foi assim que Sambalate e Tobias fez. A Bíblia diz, irmão, que quando os muros começaram a se erguer, a obra começou a crescer. É hora de
alegria, irmão. É hora de júbilo. Está dando certo, Deus está abençoando, Deus está prosperando. Aí levanta Sambalate e Tobia para dizer o que, irmãos? Para dizer, é obra fraca, é coisa pequena. Se esta obra ficar pronta, qualquer raposinha que passar vai destruir. Mas nós repreendemos todo espírito de inveja em nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito de maldição em nome de Jesus. Nós repreendemos toda obra maligna, todo pensamento contrário, toda opressão maligna contra a obra de Deus e contra aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Porque o Deus que nos chamou, Ele nos capacitará, Ele esforçará nossas mãos e nós vamos fazer a obra do Senhor. E não será pela metade não, porque nós não vamos parar para ouvir o que os nossos inimigos querem, porque o que eles querem é enfraquecer a nossa fé. O que eles querem é que a gente acredita que a gente não é capaz, mas nós temos o Senhor Todo-Poderoso que diz, não tema que eu estou com você, esforça que eu te ajudo, eu estou contigo, eu te esforço, e a gente vai prosperando em nome de Jesus. Neemias sabia, irmão, qual era o propósito que Deus tinha na vida dele. E isso é suficiente para nós permanecer fiel, tá? Porque quando eu sei o chamado que Deus tem na minha vida, quando você sabe o que Deus falou com você a respeito de você, irmã, ninguém tem poder de impedir a você de frutificar na obra do Senhor. Se quando nós temos ciência do propósito de Deus que estamos fazendo, ninguém tem força e nem poder para nos impedir de prosperar. Porque os nossos inimigos, nós vamos sempre colocá-los na mão do Senhor e o Senhor pelejará por nós. E Neemias ignorou os insultos e motivou o povo a crer na palavra de Deus e não na palavra dos opositores. Enquanto eles falavam que não ia dar certo, Neemias está dizendo para o povo, para os irmãos, continua crendo no Senhor, continua buscando ao Senhor, continua trabalhando, continua focado, porque Deus deu uma palavra a respeito de Jerusalém, e esta palavra vai prosperar. Nós, irmãs, nós estamos fazendo uma grande obra. Algumas de nós estamos fazendo, porque ao longo da obra pode ser que a gente sofra alguma ruptura. Pode ser que a gente tenha que estar nessa tarde aqui reconstruindo alguma coisa que foi quebrada no ministério, alguma coisa que foi quebrada na família, alguma coisa que foi quebrada na vida sentimental, na vida profissional. Às vezes tem alguma coisa quebrada, alguma coisa que precisa ser reconstruída. E Deus nessa tarde chama a mim e você mesmo para nos levantarmos, para reconstruir aquilo que foi quebrado. E a gente vai começar com oração. A gente vai começar, porque se nós orarmos, Deus dá direção. Se nós orarmos, Deus prepara recursos. Se nós orarmos, Deus abre porta. Se nós dependermos de Deus, Ele cuidará de todas as coisas. Neemias tinha influência, Neemias tinha capacidade, tinha recurso, mas não deixou de depender de Deus. E às vezes a gente se perde no meio dos nossos projetos, sabe por quê? A gente acha que é muito bom, a gente acha que temos capacidade, a gente se acha autossuficiente. E aí quando a gente acha que a gente pode, Deus se afasta e deixa a gente sozinho. Mas quando a gente, irmãos, se humilha diante de Deus, reconhecendo: Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não tenho. A Bíblia diz que toda nossa capacidade, ela vem do Senhor, e ela vem e nos faz prosperar. Qual seja o projeto que você esteja empenhado, irmão, movida pelo Espírito Santo para reconstruir, você precisa de ter clareza. E eu já falei, os inimigos vão se levantar, eles vão fazer de tudo para nos distrair, vai fazer de tudo para a gente parar na caminhada. Mas nós não somos daquele que para ouvir as conversas do inimigo. A gente é daquelas que olha e confia na palavra. Desce,
vamos conversar. Estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar, eu não posso descer. A Bíblia vai dizer aqui para nós, irmãos, no versículo 21 do capítulo 6, que assim trabalhávamos na obra e metade deles tinham lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que aquele povo, ele não dispersava. Eles ficavam orando e vigiando o tempo todo. E no capítulo 6, o verso 15 diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Eliú, e 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, olha aí, em 52 dias, aquela tão grande obra, a Bíblia diz que em 52 dias, está dizendo aqui, a obra foi concluída. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus é Deus que fizera toda essa obra. É aquilo que a missionária Bernardino acabou do Senhor usá-la nessa tarde para dizer: os nossos inimigos, eles tiveram que voltar e reconhecer todo o esforço empenhado para paralisar a obra frustrou. Todo projeto do inimigo não prosperou. Toda obra que o inimigo levantou, toda calúnia, toda ameaça de morte, toda fofoca, toda intriga, o Senhor jogou por terra, cumprindo-se a palavra que diz: pelejarão contra nós. Olha aí, amadas, nesta obra que você está fazendo, pelejarão contra nós, mas não prevalecerão contra nós, porque conosco está o Senhor, o Deus da batalha, o Senhor da guerra, o que confunde os nossos inimigos, o que desfaz as obras do diabo e faz a igreja caminhar e triunfar em Cristo Jesus. Em 52 dias a obra prosperou. Mas sabe por que a obra prosperou, irmã? Sabe por que essa obra foi bem sucedida? Porque eles não se embaraçaram com as astúcias do inimigo. Eles não pararam. Irmã, não perca tempo não. Se tem alguém criticando a sua obra, você olha para o Senhor e você vai dizer: Senhor, me sustenta e dá graça, porque eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. Tá certo, irmãos? Que nem todo mundo vai dizer que vai aprovar a obra que você está fazendo. Nem todo mundo vai, mas nós temos que ter a validação daquele que nos comissionou. Nós temos que ser fiel àquele que nos chamou. Nós temos que fazer a obra dele, porque a Bíblia diz que ele virá e ele trará com ele galardão para dar a cada um segundo as nossas obras. É ele que está olhando para mim nessa tarde, para você, e está dizendo assim: eu sei as suas obras, eu conheço as tuas obras. É ele que conhece as tuas obras, irmãs. Então não se enfraqueça, não se intimide, não pare para ouvir aquilo que o inimigo está falando a respeito de você. Não para não, irmãs. Continue fazendo a obra. Estão falando, inimigo está falando, Neemias está trabalhando, está dizendo que não vai ficar de pé. Neemias está trabalhando, está dizendo que uma raposa vai destruir, Neemias está construindo. O inimigo está lá fazendo de tudo para distrair. E nesses últimos dias, o adversário tem usado, irmão, tantas estratégias para destruir o povo de Deus, para distrair o povo de Deus. Quantas coisas, irmãs, para nos distrair. E às vezes não são coisas lá de fora, não. São coisas aqui de dentro. São conversas, são picuinha, são distrações. Às vezes a gente está fazendo uma grande obra, tem alguém brigando porque não teve uma oportunidade, tem alguém brigando
porque não foi chamado, não foi reconhecido. Não se distraia, irmã. Você está na presença de Deus. Você está fazendo uma grande obra do Senhor. Você está na sua casa orando. Enquanto você ora lá na sua casa, aqui na frente tem alguém ganhando as almas. Enquanto você está lá orando, tem aqui obreiro sendo sustentado pela sua oração. Enquanto você está orando, você está fazendo muralha de fogo em redor dos missionários, em redor das missionárias, em redor dos nossos líderes. Então isso é uma grande obra. Mas o que o inimigo faz? Vou distrair ela para ela não orar. Eu vou distrair ela para ela não orar. E aí surgem tantas coisas tão pequenas. E a gente precisa ficar atenta, precisa ficar atento. Orar para Senhor, não deixa eu ficar embaraçada não. Jesus, abra os meus olhos para que eu possa enxergar aonde está o inimigo. Porque às vezes o inimigo não vai vir ser humano, carne e osso, como estava Gersem, como estava Tobias, como estava Sambalate, mas às vezes é um sentimento. Às vezes é um sentimento que vai gerando revolta, que vai gerando tristeza, que vai gerando indignação. Às vezes é uma palavra que a gente ouve, às vezes é uma expectativa que a gente colocou nos nossos líderes e eles não corresponderam, a gente se frustrou, aí a gente não quer orar mais, a gente não quer buscar mais. Tudo isso é Satanás para nos distrair, irmãs. Ele quer nos distrair com picuinhas, colocando divisão entre o povo de Deus. Mas nessa tarde o Senhor está falando conosco, que Ele nos chamou e colocou em nossas mãos uma grande obra. E nós não vamos descer, nós vamos ficar na presença do Senhor. Nós não vamos dar ouvido para os nossos adversários. Nós vamos orar e nós vamos falar com o Senhor. Deus, esforça as minhas mãos. Quando você estiver sentindo cansada, irmã, quando você estiver sentindo desanimada, quando as forças parecer que vai se esvaindo, entra no seu quarto, fecha a sua porta e comece a clamar: Deus, esforça as minhas mãos. Deus, esforça as minhas mãos. Deus, me dá graça, me dá força, me dá ânimo, me capacita. E a Bíblia diz que Ele esforçará as nossas mãos. E nós, no tempo certo, também vamos ver o nosso inimigo olhar para nós e dizer: foi Deus que fez isso. Talvez na reconstrução da sua casa, tem um Sambalate Tobia olhando para você, mãe, que está orando pelo filho que está lá no mundo, que está lá caído na sarjeta. Talvez as pessoas olham e dizem assim: coitadinha da irmã, tão crente, tão fiel a Deus. Olha o filho como está, olha o marido como está, olha a filha como está. Se distraia não, irmã. Você vai olhar dizendo assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você vai olhar para aquele filho que todo mundo está dizendo que não tem jeito, mas você vai olhar para ele e vai dizer assim: a Bíblia diz que os meus filhos serão chamados profeta do Senhor, e a paz dos meus filhos será abundante. A Bíblia diz, irmãs, que nós veremos os filhos dos nossos filhos e a paz sobre Israel. Nossos filhos, eles serão chamados profeta do Senhor. Talvez o inimigo esteja lá rindo, dizendo: ah lá, vai para a igreja, olha a casa dela como é que está ficando em casa. Mas a irmã pega a Bíblia e vai: estou fazendo uma grande obra. Às vezes a gente passa, irmã, a gente até escuta, viu? A gente até escuta as piadinhas, a gente escuta até alguém dizer: ah lá, olha, está indo para a igreja, já viu como é que está a casa dela? Já viu como é que está? Mas a gente vai dizer assim: eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar. Eu confio no Senhor, eu confio no Senhor.
Senhor. E a Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. Não se abalam, não se abala com a má notícia, não se abala pelas picuinhas, não se abala com as pedradas, não se abala, mas continue firme, olhando para o Senhor, confiando no Senhor, e daqui a pouco o Senhor vai lá, irmã, vai resgatar aquele menino das drogas, vai tirar do monturo, vai dar nele um banho de misericórdia, vai lavar com o sangue de Cristo, vai perdoar os pecados, vai trazer para a casa do Senhor, vai fazer um homem de Deus, e o inimigo vai ter que dizer: foi Deus que fez isso, vai ter que chegar lá para dizer: foi Deus que fez isso. Eu conheço o filho desta irmã, eu conhecia-o antes e agora conheço que é uma nova pessoa. Os nossos inimigos que hoje, irmãos, murmuram contra nós, que hoje diz que a nossa obra é vã no Senhor, eles terão que olhar e dizer: foi Deus que fez isso, porque só Deus faz milagre, só Deus é poderoso para esforçar a nossa mão, para ver pela fé Deus fazendo a obra que nós esperamos que Ele faça. Porque a Bíblia diz que desde a antiguidade nunca se ouviu de um Deus tão grande que trabalha para aqueles que nele confiam e esperam. Deus está trabalhando por você, minha irmã. Mesmo que o cenário pareça difícil, mesmo que o cenário pareça impossível hoje, Deus está trabalhando por você. Deus está entrando naquela causa que as pessoas julgam está perdida, não tem jeito, mas a Bíblia está dizendo para nós que nós podemos confiar no Senhor, e nós vamos, como exemplo, irmãos, de Neemias, ficar na oração e no trabalho, trabalhando, orando, vigiando, e os nossos inimigos, eles terão que reconhecer que a obra, quem realizou na nossa vida foi o Senhor. Amém, amém. Eu quero fazer, posso fazer uma oração? Irmãs, eu quero fazer uma oração com você. Você que está em casa, se você crê que Deus falou com você nessa tarde, você pode aí dobrar o seu joelho, porque nós vamos fazer uma oração. As irmãs que estão aqui no templo, talvez você esteja com uma obra de reconstruir lá na sua casa. Talvez os inimigos ainda não se levantou, mas não tenha dúvida, eles se levantarão, porque eles vão tentar paralisar a sua obra, mas o Senhor vai esforçar as nossas mãos nessa tarde. Se tem alguém aqui, irmãs, que está debaixo de uma situação de reconstrução que eu digo,